Olá pessoal, dando prosseguimento, nós vamos tratar de três processos que são de suma importância no entendimento de dispositivos semicondutores, que são a injeção, a geração e a recombinação de portadores. No primeiro desses processos aqui, que é a injeção de portadores, você tem essencialmente uma fonte externa para o material considerado, e que tipicamente através de uma corrente elétrica é capaz de injetar portadores numa determinada região do material, excedendo aquela concentração, pelo menos em algumas regiões do material, a concentração de equilíbrio. E a partir daí, uma vez injetados, eles vão se difundir pelo material, vão recombinar eventualmente e tudo mais. Um exemplo aqui característico seria, eu não estou olhando o que acontece aqui exatamente na região de contato, tá? Existem processos que a gente vai ter que discutir melhor aqui, mas essencialmente, se você tiver um material muito dopado do tipo P, significa que ele tem muitas lacunas. Ao aplicar um campo elétrico, né, indo do lado polarizado positivamente para o lado polarizado negativamente aqui, ao aplicar esse campo elétrico, as lacunas tendem a seguir o campo. E elas então são injetadas no lado N, ou seja, você faz uma junção PN e nesse processo de injeção de portadores, pela ação desse campo elétrico, essa corrente que flui pelo material, faz com que lacunas sejam injetadas do lado N, ou seja, o lado N, não havendo mais nada, teria uma certa concentração de lacunas, muito reduzida pelo fato de que o material está dopado tipo N. Então você tem, pela lei característica do produto, né, N vezes P, você tem isso aqui igual a uma constante. Se você dopou o lado N com muitos átomos doadores de elétrons, de tal maneira a ter muito elétron, aqui a concentração eletrônica é muito grande, você vai ter que o número de lacunas no lado N seria dado por Ni quadrado dividido pelo número de impurezas doadoras que foram ionizadas, né, que produziram então elétrons livres. Então tem pouquíssimas lacunas do lado N. Mas o processo de injeção de portadores faz com que, pelo menos aqui próximo da interface, esse número de lacunas seja bastante aumentado. Você está injetando lacunas dentro do material do tipo N. Então, esse é um processo de injeção. O mesmo vale para o sentido contrário, que é o da injeção de elétrons. O elétron anda no sentido contrário ao do campo. Tem muito elétron aqui no lado N, e eles, por força por ação do campo elétrico, eles são injetados no lado P, onde tem poucos elétrons. Então você tira em alguma região a concentração, pelo menos momentaneamente, se essa corrente não for suprida continuamente, da condição de equilíbrio do sistema. Depois de injetados, é claro, lacunas aqui tendem a se difundir, vão recombinando com elétrons aqui e tudo mais. Esse é o processo de injeção. Do ponto de vista do lado N, veja só, se eu estivesse considerando o lado N apenas, o processo de injeção é que eu tenho uma fonte externa de buracos, eu estou injetando buracos nesse material. Essa é a ideia. Os outros dois processos, que são os de geração e de recombinação, eles acontecem aos pares. Então, veja só, o processo de injeção, no caso, no exemplo que foi colocado aí, ele injeta lacunas do lado N. Ou, olhando da perspectiva do lado P, está sendo injetado um certo número de elétrons dentro daquele material. Eu estou injetando só um tipo de portador. Certo? Claro, eu posso ter processos de injeção com corrente constituindo de dois tipos de portadores. No mundo real, normalmente tem isso, mas majoritariamente, no exemplo que foi dado, eu estou injetando no lado N, no material, portanto, a ser considerado, eu estou injetando somente lacunas, ou majoritariamente lacunas, onde elas seriam minoritárias. Tá? E vice-versa, né? No lado P, eu estaria injetando elétrons, onde eles são minoritários. A fonte de injeção é uma fonte externa ao material em si. Né? Então, você injeta um tipo de portador. O processo de geração e recombinação sempre envolve pares. Então, essa é a diferença principal. Na geração, o que você tem é a criação de um par.
É a criação de par elétron-lacuna. É uma criação de elétron-lacuna. Em semicondutores é possível ainda existir um certo processo que é a formação de uma quantidade chamada exciton. Então, quando eu estou pensando na geração, eu já estou pensando que existe campo suficiente para criar a dissociação dessa estrutura aqui. Então, primeiro eu vou discutir essa questão da geração e da recombinação e posso discutir com mais calma a criação de excitons também. Tá? Então, se alguém tiver interesse, pode buscar esse termo aqui, exciton. Tá? É um par elétron-buraco ligado. Tá? Então, você criou um par ligado. E aí, se você tiver energia suficiente, você pode romper essa ligação e esses se movem livremente pela estrutura do material. Então, no processo de criação de pares, imagine que você tem aqui a banda de condução do material, a banda de valência do material. Isso aqui seria essencialmente em relação a K. Eu vou pensar aqui num band gap direto, isso aqui seria a energia em função de K. E aqui eu tenho a região totalmente preenchida, ou quase toda preenchida. É claro que já podem ter algumas lacunas aqui, e aqui podem ter alguns elétrons ocupando a banda de condução, mas ela está majoritariamente vazia aqui. Tá? Bom, eventualmente não totalmente vazia, se você tiver um material dopado, isso pode acontecer no material dopado, tanto faz. Tá? Mas imagine que o band gap é direto. Se você tiver energia suficiente para pegar esse elétron que está aqui e jogar ele para cá, você gera um par. Então você deixa uma lacuna aqui e você coloca um elétron aqui. Como é que eu posso gerar pares elétron-buraco? Por inserção de fótons. Né? Então, se eu jogar um fóton com energia H cortado ômega, e esse H cortado ômega é maior que a energia do gap, eu posso produzir essa transição aqui. Essencialmente, tá, a energia total que você precisa para o fóton, ela tem que corresponder à energia do gap mais a energia cinética associada aos elétrons, então energia cinética dos elétrons com massa efetiva ME, e mais a energia cinética do buraco, né? Se você estiver pensando em um band gap direto. Caso contrário, você tem uma energia adicional de um fônon que vai suprir eventualmente a diferença entre o momento, né? Você poderia ter que pegar uma lacuna daqui e jogar o elétron em uma outra posição lá. Desculpa, pegar um elétron daqui e jogar ele em outro vetor lá, perto do mínimo que está deslocado. Mas, essencialmente, né, essa energia do fóton aqui, ela corresponde ao gap mais as energias cinéticas. Isso tem que acontecer. Caso você tenha um processo assistido por fônons, aí você vai ter ou no início a energia do fônon que é absorvido, e aí produz o par, ou no processo o fóton é absorvido, libera o quê? Um par elétron, um buraco e um fônon. Então aqui no final ainda o fóton tem que suprir a energia do fônon. É uma questão meramente de conservação de energia, tá? Mas no mínimo essa energia tem que ser suprida e na melhor das hipóteses você vai ter a energia do fóton igual à energia do gap. Então ela tem que ser no mínimo igual à energia do gap, mas maior do que isso em geral. É o processo de criação de par elétron-buraco. Se você fosse modelar isso aqui num hamiltoniano do sistema, né, esse processo de geração aqui, o hamiltoniano de geração teria algo com esta cara, né? Você teria a absorção de um fóton, né, em termos apenas de interação eletromagnética. Então você está aniquilando um fóton de vetor de onda Q e criando um par, e esse vetor de onda aqui, ele normalmente é desprezível, né? Mas você está criando um par, ou seja, você está criando uma lacuna de momento K e você está criando um elétron de momento menos K.
É preciso lembrar que o elétron tem momento contrário ao da lacuna, né? Ou, eventualmente, se você quiser inserir essa quantidade aqui, mais que em um deles, né? K mais Q, etc. Mas isso aqui é mais ou menos esta forma do hamiltoniano somado sobre todo K, todo Q, e aqui você vai ter uma constante de acoplamento, e sobre os spins, porque tipicamente os elétrons e as lacunas elas não interagem via o spin é conservado aqui nesse processo, e você jogou um fóton, ele produz a criação desse par. Essa é a ideia. Então, esse é o hamiltoniano associado ao termo de interação com a geração do par. Você está criando uma lacuna, criando um elétron às custas de aniquilar um fóton. Essa que é a ideia central aqui. Tá? Já o processo de recombinação é o processo contrário. Na recombinação vai acontecer a aniquilação do par. Então, recombinação aniquilação do par. De par. O termo do hamiltoniano que descreve este, que é o de recombinação, tem que ser o transposto conjugado do termo de geração. Então você vai ter a criação de um fóton e a aniquilação do par. É claro que você pode ter transições que não envolvam fótons também, né? Você pode ter termos que envolvem outras formas de recombinação aí, não envolva só fóton, né? Não envolva só a emissão de luz, mas em essência você teria um processo em que é necessário a existência de um buraco aqui, é necessária a existência de um elétron na banda de condução. Então, em termos de um band gap direto aqui, só para simplificar, né, nós temos um gap aqui, energia do gap, tem um elétron aqui em algum lugar na banda de condução, tem um buraco em algum lugar aqui na banda de valência. Esses dois portadores de carga enxergam-se e, vamos chamar assim, colidem, se aniquilam mutuamente. Então, o elétron vem aqui ocupar esta vacância e ocorre a emissão de radiação, tipicamente eletromagnética, tipicamente um fóton. A mesma coisa, né? O processo de conservação de energia é o mesmo, ou seja, a energia do elétron tem que ser igual, ou melhor, o tanto que tem de energia do gap, mais a energia cinética do elétron, mais a energia cinética do buraco. Isso tudo tem que corresponder à energia do fóton emitido. Agora, em processos de recombinação, você pode ter mecanismos que não envolvam a emissão de fótons em um material, e aí você tem uma chamada recombinação radiativa, tá? Que é a que envolve emissão de fótons. Então você tem o envolvimento da emissão de fótons e você pode ter ainda a recombinação não radiativa. Então essa aqui, por óbvio, né, é sem fótons. Você não tem emissão de fótons nesse segundo caso. O que ocorre em geral é interação com fônons da rede, emissão de fônons, absorção de absorção não daria porque tem que conservar energia, né? Mas a interação é tal que não há emissão de luz. E aí você tem um processo chamado de recombinação não radiativa. Não ocorre emissão de radiação. Tá? Então são os três processos, essencialmente: injeção, geração e recombinação. Eu mencionei o exciton aqui. O que seria o exciton? Imagine aquela ideia do átomo hidrogenoide, tá? Então, o elétron e a lacuna, eles podem formar um átomo hidrogenoide.
Esse átomo hidrogenoide que eles formam é que é chamado de exciton. Só que quando você joga fótons no material, é possível que você arranque o elétron da banda de valência, mas deixe esse elétron nas imediações daquele ponto de carga positiva e ele vai orbitar aquele, obviamente deixando uma valência, um buraco na camada de valência, uma lacuna na camada de valência, e esse elétron orbita a lacuna. Um orbita o outro, na verdade. De tal maneira que o espectro de energia ele pode ser dado como a energia do exciton no enésimo orbital, sem levar em conta aqui efeitos de momento angular e tal, tá? É aproximadamente a energia mínima da banda de condução menos um fator aqui que seria 13,6, que é o número correspondente ao átomo de hidrogênio, elétron-volts, dividido por epsilon relativo do material, ou seja, constante dielétrica relativa do material, n quadrado, onde n é um inteiro. Isso aqui é em elétron-volts. Então, isso aqui é aproximadamente a energia do exciton. Nós já, inclusive, discutimos isso aqui na questão de você fazer a ionização das impurezas, tá? Mas um exciton pode ser criado eventualmente em um material intrínseco, inclusive. Então imagine o seguinte, ao invés de você injetar um fóton com com a energia igual à do gap ou maior, você pode eventualmente injetar fótons que tenham uma energia H cortado ômega menor que a energia do gap. Mas aproximadamente, tá? Aproximadamente igual à energia do gap. É um pouco menor que a energia do gap. Esse elétron que estava aqui, ele pode assumir um estado aqui, ó, a partir da banda de condução, ou inclusive poderia ser perto da banda de valência, mas aqui eu vou colocar um exemplo assim. Perto da banda de condução, você teria um nível de energia N aqui. E o que acontece aqui é que efetivamente esse buraco que foi criado, ele está sendo orbitado por um elétron com esse número quântico N principal, tá certo? Quanto maior o N, você teria um fóton com energia maior, ele estaria mais próximo ainda da banda de condução. Só que esse elétron que foi excitado para este nível energético aqui, deixando esse buraco nessa banda de valência, ele não é livre para se mover. Ele está aqui num estado tipo átomo hidrogenoide. Essa formação de par ligado é o que é chamado de exciton no material. Claro que você pode eventualmente ter, por algum outro processo, algum outro mecanismo, por exemplo, fônons ou um outro fóton de energia menor aqui, algum processo térmico, jogar esse elétron para lá e dissociar completamente o par, ou esse exciton pode recombinar emitindo o fóton de volta. Então, normalmente, quando você vai medir uma curva de absorção do material, se você for medir o alfa de ômega, que seria a curva de absorção do material em termos de ômega, o valor do gap, né, o EG sobre H cortado, está aqui. A absorção pode não começar exatamente nesse ponto aqui, que seria o caso se você tivesse só transições permitidas por absorção de fótons que levem elétrons da banda de valência para a banda de condução. Não, você começa a ter picos de absorção aqui, tá? Que são eventualmente associados, muito perto do valor da energia do gap, associados à excitação desses níveis. Aqui você joga o elétron para um nível que é localizado, para um estado localizado na estrutura, tá? Quando você vence o gap, o elétron que foi para cá e o buraco que estão aqui na banda de valência, eles estão deslocalizados, eles andam pelo material. Mas se a energia do fóton não é suficiente para levar o elétron lá para cima, para a banda de condução, ainda é possível que, se a energia for suficiente,
ele cria um estado ligado, ou seja, um tipo de átomo hidrogenoide. E esse é chamado de éxito. Em células solares, em estruturas optoeletrônicas, você normalmente pode ter fótons com energia capaz de criar o éxito, e aí você tem que ter, sei lá, um campo elétrico, alguma coisa que seja capaz de romper essa energia de ligação do éxito para realmente formar um par elétron-buraco, ou seja, para que você tenha uma geração de par elétron-buraco livres para se mover que aumentem a condutividade ou o que for aí, né? Senão, o que vai acontecer é que esse par tende a se recombinar. Mas num processo de absorção você pode ter picos associados um pouco antes do valor do gap, que correspondem a esses níveis discretos na formação de um átomo hidrogenoide no material, e esse eu estou chamando entre aspas, né, o mecanismo é mais complexo e tudo mais, mas esse estado ligado elétron-buraco é chamado de éxito. Então é um estado ligado, ou corresponde a um conjunto de estados ligados, né, elétron-buraco. Essa é a ideia essencial. Bom, dito isso, nós podemos tratar agora um pouquinho mais a respeito da dinâmica dos processos de geração, recombinação e de injeção de portadores. Qual é a ideia? Então, o primeiro ponto aqui, tá? O ponto número 1, é a questão da equação de conservação ou de continuidade para elétrons e buracos, e lacunas, vamos chamar assim. Eu quero escrever essa equação separadamente, certo? Então, eu vou partir da equação de conservação de corrente elétrica e de carga elétrica, na verdade, né? Conservação de carga elétrica. Eu vou partir desta, que é a conservação completa, né? E vou lembrar do seguinte, o J total do sistema é dado por uma densidade de corrente de elétrons mais uma densidade de corrente de lacunas. Vou chamar aqui de P. Eu posso chamar de N e P, só para associar diretamente a elétrons e buracos, tá? Então, N, lembre, né, é elétron e P refere-se a lacunas. Então, essa é a densidade de corrente. Nota, essa aqui é a equação da continuidade geral. Divergência da densidade de corrente total mais a variação da densidade de cargas à medida que o tempo passa igual a zero. Isso é a equação de continuidade. Mas eu quero separar agora essa equação para elétrons e buracos. Então eu vou escrever que a densidade de corrente total é a soma das duas contribuições. É a corrente de elétrons mais a corrente de buracos. Esse aqui é o termo, é a densidade, é a contribuição eletrônica, contribuição dos elétrons, e essa aqui é a contribuição das lacunas. Vou escrever por extenso aqui, elétrons, né, e das lacunas. E é claro que a densidade de cargas total no material vai corresponder a quem? A N de impurezas aceitadoras, que ficaram ionizadas negativamente, mais a densidade de impurezas doadoras, que ficaram positivamente carregadas. Só um detalhe, né? Rho é igual. Esse aqui vai sinal menos, esse aqui vai sinal mais. Menos N, que é a densidade de elétrons, mais P, que é a densidade de lacunas. Seria a densidade de cargas total vezes o módulo da carga eletrônica. Tá? Só que, naturalmente, que no mundo macroscópico, isso aqui, se eu integrar sobre o volume, a integral de ρ dV deve dar zero, macroscopicamente falando, né? Porque, essencialmente, a carga total do sistema é zero. Tá? Mas eu posso omitir esses dois fatores aqui, porque eles não entram de forma alguma na dinâmica. As
impurezas aceitadoras e as impurezas doadoras, ou os átomos que ficaram ionizados dentro do material, os íons da rede, eles não fluem, porque eles têm uma massa muito grande, eles ficam fixos, e, portanto, essa distribuição, que forma uma densidade de cargas no material, primeiro, não produz nenhuma contribuição à corrente e não varia no tempo. É uma boa aproximação, é um bom ponto de partida. Então, esses caras aqui, ó, eles são constantes em T e em R, ou seja, constantes em T e R. Esses dois caras aqui, essas duas contribuições, estou assumindo, são aproximadamente constantes. Então, para não ficar carregando esses fatores, tá? Até porque se você colocar isso na expressão, a derivada desses caras no tempo, né? dNA dt igual dNd dt igual a zero. Você está assumindo que isso é verdade. Né? Então, se nós jogarmos essa densidade de cargas aqui na equação da continuidade, veja só o que é que nós vamos ter. E aqui eu estou me referindo ao número total de elétrons, o número total de lacunas em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. O que é que nós vamos ter? Ó, divergência de Jn mais divergência de Jp, que é a contribuição de elétrons e a contribuição de lacunas. Estou jogando aqui na divergência do J total, e a divergência é uma operação linear. Então, a divergência de Jn mais divergência de Jp, mais derivada vezes a carga eletrônica aqui, veja só, a carga eletrônica está aqui. Derivada da densidade de lacunas em relação ao tempo, menos E, derivada da densidade eletrônica em relação ao tempo, isso tudo deve dar zero. Simplesmente estou derivando isso aqui. Isso é zero, zero, derivada temporal é zero. Isso aqui é, como falamos, constante no tempo. Eu vou ter um sinal menos para dN dt, porque N é elétron, elétron tem carga negativa, por isso menos, mais dp dt, a lacuna tem carga positiva, por isso mais, igual a zero, né? Ou seja, esse aqui é a divergência, esse aqui é a derivada temporal da densidade de cargas. Ok, até aí tudo bem. Bom, agora eu posso jogar para um lado da equação tudo que se refere a elétrons e para outro lado da equação tudo que se refere a buracos. Veja só, eu vou ter divergência de Jn, vetor, dividido pela carga eletrônica, né? Eu posso normalizar tudo pela carga do elétron, mais dN dt, desculpa, menos, né? Esse menos vem pelo fato de que a carga eletrônica é negativa. Isso tudo é igual, então, se nós jogarmos para o outro lado da equação, isso tudo é igual a divergência de Jp, tudo dividido pelo módulo da carga, com sinal menos aqui, né? Menos. Estou jogando esse termo para o lado de lá, menos. E estou jogando esse termo para o lado de lá, menos dp dt. Certo? São duas equações. Claro que eu posso manobrar o sinal da maneira que eu melhor entender, ou seja, eu posso multiplicar toda a equação por um sinal menos. Né? Então eu teria algo assim, olha, dN dt menos divergência do Jn dividido pela carga eletrônica igual dp dt mais divergência do Jp dividido por E. Só que vejam só, isso significa que este lado da igualdade tem que ser igual a este lado da igualdade. Ou que isso tem que ser igual a isso. Não significa que esse cara tem que ser zero e esse tem que ser zero. De forma alguma. Agora, se eu pegar o termo, analisar um deles, o termo que envolve a derivada temporal do número de elétrons em relação ao tempo, menos o tanto de elétrons que flui para fora daquele ponto, aqui esse termo aqui, né, na verdade com a divergência,
Eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo geração menos recombinação. Certo? Então, veja só. Pense por um momento da seguinte maneira. Imagine que a divergência seja zero. Essa divergência e essa seja zero. Esquece outros fatores aqui. Ou seja, joga essa divergência para zero, só para raciocinar um pouquinho em cima da variação da densidade de elétrons em relação ao tempo. Como é que a variação eletrônica, como é que os elétrons, a densidade eletrônica pode variar no tempo? Bom, ela cresce com uma taxa de gerações. Se você gerar um par, o número de elétrons aumentou. Claro que aumentou também o número de lacunas, por isso é igual para as lacunas. Mas se ocorreu uma recombinação, por isso menos uma taxa de recombinações, se ocorreu uma recombinação, o número de elétrons diminui no tempo, assim como o número de lacunas. Então, isso aqui é uma taxa de recombinações de gerações, melhor dizendo. E essa aqui é uma taxa de recombinações. É fácil de entender, tá? Se não tiver divergência, se as coisas não variam no espaço de tal maneira a divergência ser nula, eu tenho dN dt igual a dP dt, ok? Isso é ponto pacífico. Não tem divergência, dN dt igual a dP dt, ok. Só que quanto varia, repetindo o que foi dito, quanto varia a densidade eletrônica em relação ao tempo? É o quanto você gera de elétrons naquele ponto, naquele instante de tempo, menos o quanto ocorrem de recombinações. Então é uma quantidade líquida aqui. Se tiver mais geração do que recombinação, você está aumentando a densidade eletrônica. Se você tiver mais recombinação do que geração, está acontecendo o contrário. A densidade está diminuindo no tempo. A inclusão dos efeitos de divergência aqui, esses termos de divergência aqui, eles podem ser responsáveis, por exemplo, por efeitos de injeção de portadores também. Tá? Ou eu poderia ainda ter, essencialmente, um termo de injeção aqui, mas nota que aí esse termo de injeção tem que corresponder à mesma quantidade para um e para outro para poder conservar a continuidade, a equação de carga elétrica, ou melhor, para conservar a carga elétrica total. Então, vejam só, nós podemos escrever agora da seguinte maneira, as duas equações. Tá? dN dt é igual gerações menos recombinações mais divergência do J eletrônico dividido pelo módulo da carga, ou seja, Jn dividido pelo módulo, esse aqui é o módulo da carga. Posso jogar esse termo para o lado direito. E a variação do número de lacunas em relação ao tempo é igual a geração menos recombinação mais, só que aqui naturalmente se eu jogar ele para lá fica menos, né? Isso decorre, né? Esse sinal, essa diferença de sinal aqui entre esse e esse termo decorre, como eu mencionei, do sinal da carga eletrônica que tem o sinal trocado em relação à carga do buraco ou da lacuna. Menos divergência do JP, J de lacunas, dividido pela carga dos elétrons. Então, são duas equações a serem resolvidas. Duas equações principais. Via de regra, veja só, o J eletrônico vai corresponder à condutividade dos elétrons, que corresponde à mobilidade dos elétrons, vezes a densidade de elétrons, vezes o módulo da carga eletrônica, vezes o campo elétrico, via de regra, é isso, né? Esse aqui é a corrente de deriva. E o termo de difusão, o termo difusional, que para os elétrons entra com um sinal mais, carga do elétron, coeficiente difusional, vezes o gradiente da densidade eletrônica. Então, esse seria o termo de densidade de corrente de elétrons.
Ao passo que para as lacunas, nós vamos ter a densidade, a mobilidade das lacunas, vezes a densidade de lacunas, vezes a carga, que é a mesma das lacunas em módulo, né? E o termo difusional é constante de difusão das lacunas, é sempre a corrente é no sentido do negativo do gradiente, então teria um sinal menos aqui, e vezes a carga elétrica associada, que é mais E. Então perceba bem, né, que o sinal mais acontece no termo de corrente de difusão para os elétrons, porque a corrente de difusão normalizada, né, pela carga, ela seria negativo de um coeficiente de difusão daquela carga, o gradiente da densidade daquela carga. Se multiplicando pela carga, a carga é negativa, esse sinal menos se inverte, né? Ou seja, de fato, os elétrons estão migrando na direção de maior para menor concentração, mas a corrente elétrica é sempre contrária ao fluxo dos elétrons. Então, o termo difusional para os elétrons, a corrente aponta, o vetor densidade de corrente aponta no sentido contrário ao do fluxo de partículas. Já para as lacunas, a corrente difusional e a corrente elétrica são colineares e paralelas, né? Essa que é a ideia aqui. Só olhando para o termo difusional, é claro. Tá? Então, em essência, o J total tem essas duas contribuições, né? Se eu fosse escrever o J total agora, eu teria esse termo mais esse, vezes o campo elétrico, que é o que eu chamo de condutividade de Boltzmann do material, vezes E, vezes o campo elétrico, mais E, que é o módulo da carga eletrônica, e aí as duas contribuições do gradiente de densidade eletrônica e do gradiente de densidade de lacunas, que são os termos difusionais, eles interferem destrutivamente aqui. Se você for querer só analisar esse sinal aqui. Mas basicamente essa aqui é a corrente difusional completa, considerando elétrons e lacunas, e esse aqui é o termo de corrente de deriva, né? É o termo que envolve a condutividade propriamente. Note que se você não tiver gradientes, a concentração for mais ou menos uniforme, tanto de elétrons quanto de lacunas, esse termo desaparece e sobra somente aquele fator bem conhecido que é a densidade de corrente de deriva do material. E aí, se você tiver, por outro lado, gradientes nas concentrações, entra esse termo também. Bom, agora nós precisamos discutir esses dois fatores aqui. O fator gerações menos recombinações, tá? Precisamos discutir isso aqui um pouco melhor. Então, eu preciso apagar aqui. E verificar o seguinte, olha. Em equilíbrio, G é igual a R. Tá? Então, por exemplo, um semicondutor intrínseco, mas pode ser um dopado também, tá? Mas vamos pegar um intrínseco. Você tem o mesmo número de elétrons que de lacunas. Isso não significa que não está ocorrendo recombinações. E nem que não está ocorrendo gerações de pares. O que acontece é que geram-se tantos pares quanto são aniquilados ou são recombinados. É um processo em que está ocorrendo algumas recombinações a uma certa taxa, mas está ocorrendo algumas gerações a uma certa taxa, e em equilíbrio essas duas taxas se igualam de maneira que N seja aproximadamente constante no tempo, igual a P no caso de um material intrínseco. No caso do material dopado, a mesma coisa, tá? Sempre está ocorrendo recombinação e geração, mas as taxas, se você estiver em equilíbrio, são iguais. Então, em equilíbrio, isso aqui é uma verdade. O que eu posso tentar inferir a respeito das recombinações, já que eu sei que elas são iguais à taxa de geração? Então, isso aqui é uma taxa, né? Aqui é uma taxa.
recombinações por unidade de tempo, recombinações por tempo. Essa é a unidade dessa taxa, recombinações por unidade de tempo. Como é que deve ser a expressão para a taxa de recombinações? De que ela deve depender? Então eu vou lançar aqui uma expressão e você vai tender a concordar com ela, provavelmente, tá? Essa taxa ela depende de C, que é uma constante do material, vezes o número de elétrons disponíveis vezes o número de lacunas disponíveis. Por que tem que ser dessa maneira aqui, ó? Tá? Vejam só o seguinte, para que ocorra uma recombinação, se você tiver 0 elétrons, não tem como recombinar, porque a lacuna não vai recombinar com ninguém. Por outro lado, se você tiver 0 lacunas, também não vai acontecer recombinação. Então é necessário que exista elétrons e lacunas. A condição E na matemática ela é equivalente a fazer um produto, né? Vezes. Agora, quantas recombinações ocorrem? Quanto mais elétron tiver, mais recombina. E aí, naturalmente, quanto mais elétrons tiver, mais recombinação vai ter. Mas desde que tenha muita lacuna, ou proporcional ao número de lacunas também. Então, por isso que é um produto. É uma probabilidade. Se você fosse interpretar como uma probabilidade, a probabilidade de ocorrer uma recombinação depende de quantos elétrons tem vezes quantas lacunas tem. Se tiver 0 lacunas, não recombina. Se tiver 0 elétron, também não. Se tiver muito de cada um dos dois, deve recombinar muitos. Deve ocorrer muitas recombinações. E é claro, vezes C, que é uma constante de proporcionalidade para esse produto e que naturalmente depende das características do material. São características intrínsecas do material. Se eu fosse olhar o hamiltoniano de recombinação, eu devo lembrar que ele é proporcional a um elemento assim, mais ou menos. Ele depende de uma constante aqui, vou chamar de constante D, ou de constante C, constante C, um termo que aniquila um elétron com momento K spin sigma e aniquila uma lacuna com momento menos K spin sigma. Esse C aqui depende de várias coisas, de efeitos não radiativos, de efeitos radiativos, mas eu estou colocando aqui como uma constante de proporcionalidade. Esse número pode eventualmente depender do próprio K, pode depender do spin, eventualmente, mas a taxa, e isso aqui vem de uma coisa chamada de regra de ouro de Fermi, a taxa ela é proporcional ao módulo do hamiltoniano entre estados inicial e final ao quadrado. Como eu não estou interessado em um processo específico de um determinado valor de K e um determinado valor de menos K para elétrons e lacunas, eu certamente vou considerar um somatório sobre todos os estados finais e sobre todos os estados iniciais aqui. Então, se eu somar sobre tudo isso aí, eu vou ter o C. Tá? Então, o W é proporcional só a esse módulo quadrado, mas o C é proporcional a um somatório. Então, essencialmente, eu vou ter uma constante de acoplamento lá, essa constante C do material aqui, que não é operador, né? Essa que vem virar essa constante aqui, ela é essencialmente proveniente das propriedades, das características do material. E mais ainda, né, esse processo aqui de ir de um estado inicial que não tem o par para um estado final que tem o par, aqui tanto faz a ordem, porque é módulo ao quadrado, tá? Convencionalmente se coloca o inicial aqui e o final aqui. Mas quando eu olho para essa expressão módulo quadrado, eu sei que eu vou ter D Dagger D e C Dagger, ou algo assim. E isso é proporcional a número de elétrons e número de lacunas por unidade de volume. Em algum momento isso vai aparecer aqui. Por isso N vezes P. Essas concentrações vão acabar aparecendo aqui. Então, em essência, a taxa de recombinações faz todo sentido, né? É uma constante do material vezes a densidade de elétrons vezes a densidade de lacunas.
Quanto mais elétron tiver, maior é a taxa de recombinações. E quanto mais lacunas tiver, maior é a taxa de recombinações também. Se não tiver nenhum, não há o que recombinar. Bom, dito isso, nós podemos, essencialmente, tirar da condição de equilíbrio e digamos assim, olha, existe uma condição de equilíbrio, eu vou chamar isso de R0, então R0, G0 igual a R0, né? R0 é o equilíbrio, CN0 vezes P0, condição de equilíbrio. É a condição de equilíbrio, certo? Que é igual necessariamente a G0. Eu vou definir uma quantidade aqui, ΔR, que é a situação em que eu, por um processo de injeção de portadores, por algum outro mecanismo, eu tiro o N desta condição de equilíbrio. Se você tem uma certa taxa de recombinações e gerações, vai chegar a uma certa situação de equilíbrio em que o N se estabiliza num certo valor N0. Mas aí eu vou no material e tiro o sistema da condição de equilíbrio de tal maneira a fazer com que o N seja levemente deslocado por um ΔN em relação à condição de equilíbrio. E da mesma forma, eu vou tirar as lacunas da condição de equilíbrio. Então, esses caras daqui são correspondentes ao equilíbrio. E esses aqui são perturbações. Como é que você fez a perturbação? Eu tinha o material, estava tudo em equilíbrio e injetei portadores. Fez injeção de portadores. Vai tirar do equilíbrio. E aí vai se atingir um novo equilíbrio depois que a dinâmica passar. Então veja só, o ΔR vai ser o novo R menos o R0. Tá? Note o seguinte, tá? G menos R corresponde sempre a G0 menos R0 menos ΔR. Esses dois se cancelam. E aí você vai ter isso aqui igual a menos ΔR. Se por alguma razão você eventualmente tem esse ΔR negativo, você poderia pensar o seguinte, olha, eu estou gerando mais do que recombinando. Você poderia acrescentar um termo de geração de portadores através de luz, por exemplo. Injetou luz, aumenta a taxa de geração do material e aí tem mais geração do que recombinação. Mas aqui eu estou pensando em simplesmente, olha, não estou criando mecanismos de geração adicionais, tem a geração intrínseca do material, a recombinação intrínseca, cujo resultado é que no equilíbrio os dois são iguais, mas agora eu acrescentei perturbações no material, injetei lacunas lá, ou elétrons, ou os dois, e eu quero saber como é que essa dinâmica se comporta, como é que vai ser a dinâmica desse sistema. Então, eu quero saber quanto vale esse ΔR e como isso afeta o sistema. Mas note que G menos R vai ser igual a menos ΔR. Né? É basicamente o desvio em relação à condição de equilíbrio. Então, ΔR vai ser dado por C vezes N0 mais ΔN, ou seja, é o N, é o equilíbrio mais um desvio, vezes P0 mais ΔP, é o equilíbrio mais um desvio, menos a condição de equilíbrio, que é CN0P0. Essa é a condição de equilíbrio. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter CN0P0, só multiplicar os fatores, né? Esse vezes esse, mais esse vezes aquele, mais esse vezes esse, mais esse vezes aquele. Então, mais CN0ΔP, mais CP0ΔN, mais C ΔN ΔP, menos CN0
P0. Aqui você já pode verificar, por exemplo, que as taxas do equilíbrio se cancelam, por óbvio, né? Eu estou descontando o termo do equilíbrio. E esse termo aqui, se essas perturbações aqui, elas são muito menores do que, por exemplo, ΔN muito menor do que N0, ou ΔP muito menor do que P0, eu posso perceber o seguinte, esse termo aqui é quadrático em termos de um desvio, né? Eu tenho um número muito pequeno vezes outro número muito pequeno, então esse aqui é desprezível. E aí eu terei que o ΔR, que é o que eu estou buscando, venha a ser ΔR, venha a ser dado por uma constante do material, N0 ΔP. Veja que aparece cruzado, né? N0 vezes a perturbação nas lacunas, mais P0 vezes a perturbação nos elétrons, ΔN. Esse seria o ΔR. Aproximadamente, né? Porque, como eu falei, esse termo quadrático aqui na perturbação, ou seja, que envolve o produto das perturbações, eu estou desprezando o sistema. Então, olha só. O que a gente pode analisar em primeiro lugar? Suponha um material do tipo P P0 é muito maior do que N0, o material está dopado, certo? Altamente dopado tipo P, P0 é muito maior do que N0. Consequentemente, para todos os fins, nesse caso, o delta de recombinações vai ser dado aproximadamente por C P0 delta N, porque P0 é muito grande, delta N pode ser pequeno, mas P0 é grande, N0 é muito pequeno, delta P é uma flutuação, é pequeno também, então, em geral, esse número aqui é bem menor do que esse no material do tipo P. Trocada a lógica é o que acontece no material do tipo N. Então, lá você vai ter muito mais elétron do que lacuna. O termo dominante vai ser esse aqui na taxa de recombinação. Aquele lá vai ser uma pequena correção. Então, veja só, o que eu vou analisar no material do tipo P? Tem muitas lacunas, injetar lacuna lá não faz muito efeito. Então, digamos que eu tenha injetado uma certa quantidade de elétrons e eu vou usar a equação de continuidade de elétrons aqui, dNdt. O que é que nós teríamos aqui? Menos a divergência da densidade de corrente eletrônica em relação à normalização com a carga. Aqui, né? Eu teria isso, dNdt menos divergência do Jn sobre E. Isso tudo aqui tem que ser igual a geração menos recombinação, que a gente sabe que é o negativo de ΔR, menos ΔR. E isso aqui vem a ser essencialmente menos CP0 ΔN. Agora, suponha o seguinte, tá? Em T igual a zero, você injetou portadores lá e esse termo aqui vai ser considerado nulo, tá? Eu vou considerar como sendo desprezível esse termo aqui. É uma aproximação que a gente está fazendo, tá? A aproximação, considerar que a divergência de Jn seja zero. E você injetou uma certa quantidade de elétrons dentro de um material do tipo P, em T igual a zero. Nesse caso, você vai ter simplesmente, né, dN dt, veja só, dN dt é igual a dN0 dt mais d do ΔN dt, só que esse cara aqui é zero, porque é a derivada de uma constante. Então, eu posso trocar o dN dt por derivada do ΔN em relação ao tempo, e isso aqui vai me dar menos C vezes P0 ΔN. Aonde que isso aqui é importante? Ou em que processos esse tipo de análise é importante?
em uma junção PN ou em junção de materiais, onde por processos externos, em que você aplica campos externos, você começa a injetar portadores numa outra região do espaço, onde eventualmente aquele portador injetado é minoritário. É uma das circunstâncias em que isso é importante. Então, um exemplo concreto, junção PN. Você injeta portadores num lado em que ele é minoritário. Como é que vai acontecer a dinâmica desse portador? Em quanto tempo ele será extinto se você não ficar injetando continuamente? Tá? Então, aqui, ó, essa primeira parte da análise, essa análise que a gente está fazendo, eu vou colocar aqui como 2, né? Porque a primeira foi a análise da estrutura da equação da continuidade e a análise da relação de taxa de recombinações. Nessa segunda circunstância, imagine que eu tenha injetado elétrons em todo o material. Tá? Então, aqui eu tenho um material do tipo P com injeção de elétrons. Então, em T igual a zero, o sistema foi tirado, o material, ou a concentração N foi tirada do equilíbrio. Eu teria lá em T igual a zero um delta N zero. Em T igual a zero estava na condição de equilíbrio e eu injetei elétrons no material. Essa é a questão. Essa injeção de elétrons, é claro que aqui é quase que uma forma mental de pensar esse experimento, foi dada como uma situação homogênea em todo o material. Foi injetada a mesma quantidade em todos os pontos. Na prática, isso não é exatamente o que ocorre. Mas imagine que seria essa circunstância, né? De tal maneira que eu possa desprezar termos difusivos aqui. Por isso que eu estou descartando esse termo. Estou querendo entender o que acontece com cada um dos elementos. Tá? Então imagine o seguinte: eu tenho aqui essencialmente, não há divergência, a concentração, a corrente é zero, essencialmente, total no material, ou melhor, a divergência da corrente é zero, mas foi injetado o portador no material e agora ele vai tentar, de alguma maneira, se estabelecer de volta na condição de equilíbrio. Eu tirei do equilíbrio, eu quero ver como o material se comporta. Certo? Então, no material do tipo P, eu preciso resolver essa equação aqui, ó. Tá? A dinâmica relevante é, nesse caso, a dinâmica do portador minoritário. O N é minoritário aqui. Ele é minoritário. A solução dessa equação é muito simples, tá? Basta que você proponha ΔN de t igual ΔN zero, exponencial de menos t sobre um certo tal n, que é um tempo de extinção dos elétrons no material tipo P. Então, é o tempo de extinção dos elétrons no material do tipo P. Tudo ao contrário se for material do tipo N. Tá? Aí você vai ter ΔP igual ΔP0, N a menos T sobre tal P. Essencialmente a mesma coisa. Só troca quem é minoritário. Se você joga esta proposta de solução aqui na equação, você vai derivar esse ΔN aqui, esse ΔN de t, você vai ter ΔN0, N a menos T sobre tal N, derivada primeira dá um fator 1 sobre tal N, igual menos CP0, ΔN0, N a menos T sobre tal N. O que permite concluir o seguinte: tal N tem que ser igual a 1 sobre C vezes P0. Olha só, o tempo de vida de um portador minoritário dentro do material do tipo P, no caso o portador minoritário aqui é o elétron, mas o tempo de vida do portador minoritário dentro do material é dado por
inverso de quem? Da concentração do portador majoritário. Quanto mais portador majoritário, menos tempo vive lá o portador minoritário. Por motivos óbvios, né? Se tiver muita lacuna, rapidinho esses elétrons que foram injetados encontram alguém para recombinar e aí desaparecem. Eles são extintos, então. Naturalmente dependem de uma constante do material. Então é um produto que depende do material e da concentração de dopagem. Essencialmente depende dessas duas coisas. Tá? No material do tipo P é a taxa é o tempo de extinção das lacunas, que é inversamente proporcional a essa constante vezes a concentração de elétrons, que é o majoritário naquele caso. Então, essencialmente isso. É bom escrever isso aqui, né? O portador minoritário, o tempo de extinção do portador minoritário ou seja, o tempo de extinção do portador minoritário dependerá inversamente da concentração de portador majoritário, de portadores majoritários. Então, no material do tipo P, é o tempo de extinção de elétrons, que depende inversamente da concentração de lacunas. E vezes uma constante do material. Então, depende também do material, isso é importante, depende do material. Seja do material de base lá, né? Se é silício, se é germânio, se é arseneto de galho, etc. Então, depende das propriedades do material via essa constante C. Mas isso é uma lição muito importante. Né? Quanto mais portador majoritário tiver e você injetou um minoritário, rapidinho ele se extingue no tempo. Seria isso. Se você fizer a injeção em T igual a zero, você injetou o portador lá em T igual a zero e daí removeu a fonte. Em quanto tempo esses portadores sobrevivem no material? Quanto tempo eles sobrevivem? É dessa ordem de grandeza aqui. Tá? Naturalmente que N de T venha a ser N0 mais ΔN de T. E aí, isso vai dar N0 mais ΔN0, é o quanto você tirou do equilíbrio, N a menos T sobre tal N, no caso aqui. Então, claramente, né, você começa em T igual a zero. Aqui você tem o N de T, em T igual a zero, você tem uma concentração que é N0 mais ΔN0, N0 mais ΔN0, e à medida que o tempo passa, isso volta para a condição N0 de equilíbrio. Né? Aonde cai a 1 sobre E do valor inicial, esse cara é o tal N. Então aqui você vai ter N0 mais ΔN0 sobre E, né? É o ΔN0 sobre E. Então essa é a relação que você tem aí. É claro, é um processo exponencial. Bom, dito isso, uma segunda situação interessante, né, que eu vou nomear aqui como 3. Então aqui, suponha agora então, uma outra situação, imagine aqui que você tenha um material do tipo P, onde P0 é muito maior do que N0,
Mutatis mutandis, né? E se for material do tipo N, é o N0, que é muito maior que P0. O material é do tipo P, novamente o ΔR vai ser proporcional a C, P0, ΔN, ou seja, é ΔN dividido pelo tau N. Agora a gente sabe que C vezes P0 é 1 sobre tau N, então você vai ter ΔN sobre tau N. E esse cara aqui é o eixo X, aqui é o X igual a zero, e eu estou injetando aqui elétrons. Eu estou injetando portador minoritário para dentro do material do tipo P. Estou injetando de forma contínua esses elétrons e eles vão se difundir. Então, elétrons difundem aqui. Eu quero entender como é que é o processo difusivo, não mais o de extinção. Eu quero, bom, tem extinção de elétrons aqui à medida em que eles difundem, mas eu quero saber aqui como é que vai acontecer isso. Então, os elétrons difundem no material. Aqui seria, digamos, um material do tipo N, mas eu estou interessado nesta região aqui do espaço. Tá? Em x igual a zero, eu tenho um N de zero, que seria um N0 mais ΔN. Certo? Esse ΔN0 é um acréscimo de elétrons que eu tenho nesta região de contato aqui, ou na região de injeção. Então, eu preciso novamente da equação de continuidade para o portador minoritário. Preciso analisar a equação de continuidade do portador minoritário. Novamente, no material tipo P, são os elétrons. E o que nós vamos ter é que dN dt menos divergência da densidade de corrente eletrônica normalizada pela carga modular, isso tudo é igual ao menos ΔR, né? Já que é o G menos R, só que eu tenho menos ΔR, que corresponde, então, essencialmente a menos ΔN sobre o tau N. Essa é a equação que governa essa situação. Espero que esteja sendo possível enxergar essa equação. As canetas às vezes dão uma falhada aqui. Vamos ver se eu consigo continuar a escrita dessas equações. O que é que nós estamos considerando? Regime estacionário, ou seja, eu estou injetando continuamente elétrons para dentro do material do tipo P. Tá? Eu não injetei em T igual a zero, tirei do equilíbrio em T igual a zero e espero um certo tempo para ver o que acontece. Não, essa era a situação anterior. Eu sei que eles se extinguem num tempo característico tau N. Agora não, agora eu estou injetando elétrons em x igual a zero e eu quero saber quanto eles conseguem andar dentro do material tipo P, antes de serem extintos. Ou seja, eles vão difundir uma certa distância. Então veja só, esse é zero, o JE, que é a densidade de corrente eletrônica, corresponde à mobilidade dos elétrons vezes a carga dos elétrons, vezes a densidade eletrônica, vezes um campo elétrico. Eu vou considerar zero agora, tá? Por esse momento, mais o termo difusional, que é carga, coeficiente de difusão eletrônica vezes o gradiente da densidade. É isso que nós vamos ter. Essa seria a nossa equação. Então, eu estou considerando que não haja campos elétricos importantes aqui dentro, não tem mais campo. Tipicamente, numa junção PN, você tem uma região chamada de depressão, que a gente vai ver adiante. Mas essa região aqui, suponha que eu já tenha ultrapassado e os elétrons, então, eles estão fluindo para dentro do material do tipo P lá, sem presença de campos elétricos significativos. Então, o que é que nós vamos ter? O termo difusional.
né? Eu não estou interessado em analisar a corrente de deriva, eu quero analisar a corrente difusional. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que, em essência, né, o gradiente de n vai ser o gradiente do delta n, porque o n0 é uma constante. Então, posso trocar diretamente por delta n aqui. E eu vou ter, então, a seguinte expressão. Menos o E cancela, a divergência do gradiente é o laplaciano, menos dn laplaciano da concentração de perturbação, ou seja, da perturbação. Isso tudo é igual a menos delta n sobre tau n. Essa é a equação diferencial que nós precisamos resolver. É uma equação de segunda ordem, é uma equação diferencial de ordem 2. Se for o caso geral, parcial. Mas aqui nós vamos considerar ainda o seguinte, tá? Isso aqui é um plano infinitamente extenso e tudo está acontecendo em todos os pontos do plano. Então, na verdade, esse sistema ele se conforma a uma equação diferencial de segunda ordem em relação a x. E nós vamos ter, então, derivada segunda de delta n em relação a x. Veja só, eu posso passar o coeficiente difusional para lá. O sinal menos eu posso eliminar dos dois lados da equação. E escrever aqui o seguinte, olha, isso aqui é delta n dividido por dn vezes tau n. Note, o n é o minoritário no lado P. Então, eu estou analisando quanto é capaz de difundir o portador minoritário no lado em que ele é minoritário. No caso, elétrons são minoritários do lado P. Estou injetando eles em x igual a zero. A minha referência de posição é o ponto que eu considero conhecida a concentração. Eu quero saber quanto eles difundem para lá. Essa é a ideia. Tá? Sempre lembrando, né? N seria dado por N0 mais essa variação que depende de x e não do tempo. Então, é n de x igual a N0 mais delta n de x. Essa é a solução que eu preciso eventualmente encontrar. Preciso encontrar como é que se comporta essa equação aí. Então, em essência, esse é o tipo de equação de segunda ordem em que eu posso propor a seguinte solução. Delta n de x é igual a uma constante a exponencial de menos x vezes alfa, ou menos alfa vezes x. Eu posso propor a solução assim. Tá? O que vai acontecer aqui, se eu fizer o cálculo da derivada primeira desta função em relação a x, eu vou ter um fator menos alfa para frente de toda a equação e repete a solução. Se fizermos a derivada segunda em relação a x, vai cair outro fator menos alfa, então eu vou ter menos alfa tudo ao quadrado, vezes delta n, o que produz alfa quadrado delta n. Essa é a situação. Se nós jogarmos para cá, nós vamos ter que alfa quadrado delta n é igual a delta n dividido por dn vezes tau n. E de onde, né, já que o dn deve ser igual dos dois lados, o delta n deve ser igual dos dois lados, nós tiramos que a constante alfa corresponderá a 1 dividido pela raiz quadrada de dn tau n. Tanto a solução mais quanto a solução menos. Então eu poderia ter delta n de x, de forma bem geral, sendo a constante a, e elevado a menos alfa x, mais uma constante b, e elevado a mais alfa x. Né? Se eu propuser agora, então, essa constante em módulo. Tem duas raízes, né? Uma é mais isso e a outra é menos isso. Aí eu posso escrever a solução geral da seguinte forma. Nessa circunstância em que a injeção está sendo em x igual a zero e eu sei que tem recombinações, não faz sentido considerar que a concentração aumente com x. Isso aqui vai fazer a concentração aumentar com o aumento de x. Então eu vou fazer B igual a zero nessa situação. B igual a zero por uma razão física. Eu não quero a concentração explodindo no infinito. Mas, eventualmente, existem situações em que você tem
duas regiões de injeção, em x igual a 0 e x igual a A, e você tem que casar algumas condições de fronteira, e eventualmente esse fator pode ser importante, já que o seu sistema aí é finito, né? Digamos, em x igual a 0 e em x igual a L tem uma certa concentração conhecidas. Aí você tem que achar as constantes A e B para que em x igual a 0 o valor seja correto e em x igual a L o valor seja correto, porque está injetando por dois lados, por exemplo. Mas aqui não, né? Nós estamos injetando somente em x igual a 0 e a tendência é difundir e recombinar. Então isso vai cair à medida que você se afasta do ponto ou do plano em que está sendo injetado o portador. Então, por isso que eu estou fazendo B igual a 0, mas a solução mais completa envolveria esses dois fatores. Tá? Agora que é possível definir o inverso dessa constante alfa como o assim chamado comprimento de difusão. Então, o comprimento de difusão, o comprimento difusional corresponde à raiz quadrada do coeficiente de difusão vezes o tempo de extinção. Esse é o comprimento difusional. E daí, nesse caso, em que o elétron é o portador minoritário, né, o que vai acontecer é que N de x corresponde a uma concentração de equilíbrio mais o tanto de portador que é injetado em x igual a 0. Aí eu preciso lembrar do seguinte: quanto vale ΔN em x igual a 0? Vale ΔN0. Então A tem que ser ΔN0. Então, mais ΔN0 exponencial de menos x dividido pelo comprimento difusional dos elétrons no lado P. Então, esse cara daqui governa os elétrons minoritários injetados em x igual a 0 no lado P, em um material do tipo P, no material do tipo P. Ele é minoritário lá. Se nós olharmos em termos de um gráfico, isso aqui é simplesmente em relação a x, n de x corresponde a n0 mais ΔN0 em x igual a 0, ou seja, é a concentração de equilíbrio mais o tanto que eu tirei do equilíbrio aqui, e em x igual a infinito, ou seja, muito distante do x igual a 0, que é onde começa o material do tipo P, tá? Ou onde esse processo está acontecendo, eu vou voltar para a condição de equilíbrio, ou seja, esse termo vai exponencialmente para 0, e eu vou ter aqui, então, essencialmente um decaimento exponencial. Tá? Aonde essa quantidade delta daqui para cá, né, entre n0, ou seja, vou colocar da seguinte forma: aonde o seu resultado corresponder a n0 mais delta n0 sobre e, ou seja, aonde a concentração fora do equilíbrio corresponder à concentração do equilíbrio mais perto de 37% do valor de perturbação, essa distância aqui é o comprimento difusional. Então, em essência, os portadores minoritários eles difundem no lado em que ele é minoritário uma certa distância. Esse comprimento L, que é chamado comprimento de difusão, no caso aqui o Ln dos elétrons no lado P, que corresponde à raiz quadrada do produto do coeficiente de difusão, é uma propriedade do material, depende da temperatura, depende da massa efetiva, depende do tempo entre colisões, eventualmente, basicamente depende do material, vezes o tempo de extinção, que depende da dopagem aqui, em essência. Tá? Esse comprimento é o quanto os portadores conseguem penetrar, é basicamente a distância onde o valor inicial caiu a 37% do valor inicial. Né? Com relação ao valor inicial da perturbação, o L
o L difusional é onde esse valor caiu já a 0,37 desse delta N0. Então, é isso. E é interessante notar o seguinte, tá? Ln, no caso aqui, elétrons no lado P, depende de quê? Difusão de elétrons vezes tau N. Né? Se nós lembrarmos das relações, ou de como é o coeficiente de difusão, o coeficiente de difusão é o quê? É o KBT, ou seja, depende da temperatura, depende de um tempo entre colisões, que é uma propriedade do material, né? Isso aqui é um tempo associado a um livre caminho médio, sem ou sem levar em conta aspectos de dopagem, tá? Dividido pela massa efetiva, no caso aqui a massa efetiva dos elétrons na banda de condução, tá? E o tau N, é bom lembrar, depende de uma constante do material, também é uma constante do material, e da concentração de lacunas, que é dopagem. Então, em essência, o comprimento difusional é dado por essa dependência, a raiz quadrada de um produto da constante de difusão, ou do coeficiente de difusão, vezes o tempo de extinção. Quanto mais dopado material do lado P, menos os elétrons conseguem penetrar. Por outro lado, quanto maior é o coeficiente de difusão, mais essas partículas conseguem adentrar aquela região do material. Tá? Tudo da mesma forma vai acontecer para lacunas no lado tipo N, né? Ou seja, lacunas no material N, se forem lacunas no material N, você vai ter comprimento difusional de lacunas, é a constante de difusão das lacunas, vezes o tempo de extinção de lacunas no lado N. O tempo de extinção de lacunas no lado N vai depender do quê? Da constante do material, vezes a concentração de elétrons. 1 sobre C N0. Tá? Então, lacuna depende inversamente da concentração de elétrons. E, naturalmente, que a difusão de lacunas, né, o coeficiente de difusão das lacunas também, da mesma forma, depende da temperatura, de um tempo de livre caminho médio das lacunas, dividido pela massa efetiva das lacunas. Então, essencialmente é isso. Essa é a ideia por trás desses processos todos de injeção, recombinação e extinção. Existem muitos dispositivos que são governados por correntes difusivas. Uma junção PN é um caso mais concreto, mais típico que se pode dar nesse sentido. Tá? Você tem todos os processos colisionais, ou melhor, difusionais envolvidos. As correntes de difusão controlam a forma como você controlam a física do dispositivo. Então, na próxima etapa é isso, é tentar entender um pouquinho melhor uma junção PN, já que esses processos todos associados à difusão e extinção de portadores, creio, tenham sido mais ou menos respondidos aqui. Então, até a próxima, pessoal.